Vamos pedir ao Mestre Jesus que abençoe a nossa atividade de hoje, permitindo que o nosso estudo seja produtivo, que as mensagens, os ensinamentos, as reflexões com as quais nos depararmos possam ser compreendidas na sua profundidade e que tenhamos sempre a boa vontade a nos animar, a nos guiar, para que assim possamos, ao final do nosso estudo de hoje, né, estarmos com o sentimento de dever cumprido e que com a noção de que o nosso tempo foi utilizado. Então, com as bênçãos de Jesus, que assim seja. Meus queridos companheiros, boa noite a todos. É uma enorme satisfação poder estar aqui hoje me comunicando com vocês mais uma vez, porque se aqui estou, eu me sinto apenas um simples devedor. Nós somos sempre, em relação ao Espiritismo, nós somos devedores, devedores de levar sempre a melhor mensagem possível. E uma das coisas que nós sempre falamos é que a obra Nosso Lar, através do André Luiz, leva para nós uma compreensão de como é a paisagem espiritual, como é a vida no mundo espiritual. Mas não é só isso. Isso é muito pouco do que a gente acha que pode ver. O capítulo de hoje, por exemplo, vai nos dar uma lição de moral para nós que estamos ainda acostumados a esse tipo de lamentações, chororô, quando nos encontramos com os nossos companheiros. Então, esse capítulo ele é muito valioso porque ele nos mostra, através não só deste capítulo, mas dos capítulos anteriores, onde nós podemos observar que tudo, absolutamente tudo, que nós fizemos está gravado no nosso corpo espiritual. E por isso, a gente precisa, através de certas orientações que normalmente nos são dadas, tomarmos a consciência de mudança de hábitos, de atitudes, para assim já aqui começarmos a escrever uma nova história no nosso corpo espiritual. Então, esse capítulo ele é muito precioso, ele é o precioso aviso, ele é o capítulo 6. Ele vai além, ele é um preciosíssimo aviso para nós. Vamos a uma leitura deste capítulo com alguns comentários. Quem quiser fazer alguma colocação durante a leitura, é só levantar a mãozinha, clicando nessa mãozinha que aparece aí na tela dos seus celulares ou do seu computador. Então, vamos lá. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador, que é Lísias. Eu até achei que fosse o médico Luna, mas não, é Lísias, o visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou, abraçando-me: como vai? Melhorzinho? Nossa, na hora que Clarencio usou a palavra melhorzinho, colocou no diminutivo, o André Luiz já se sentiu, como diz, no colo, para poder começar. Imediatamente, olha o que aconteceu com o André Luiz. Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto
os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Então, assim, o vício do queixume, da lamentação, muitas vezes nós, imperceptivelmente para nós mesmos, nós carregamos eles. E como os nossos amigos, nossos companheiros, jamais vão dizer para a gente, rapaz, você está falando, você só está reclamando, você tem uma vida maravilhosa, por que você reclama tanto? Então, quando a gente tem uma leitura dessa, a gente tem a oportunidade de tomar essa consciência, de segurar os queixumes quando a gente estiver numa conversa, porque com certeza nós vamos tomar conta da conversa quando a gente assim proceder. Não posso negar que esteja melhor, disse André Luiz. Entretanto, sofro intensamente, muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Imagina que ele nem sabe que ficou 8 anos no umbral e acha que as forças dele foi aniquilada. Ele sempre se levantou. Vamos lá, Sidney, pode falar. Essa parte aí, acho que uma reflexão que a gente pode fazer é como que os hábitos nos moldam, né? E como que a mudança de hábitos é uma luta dificílima, porque a gente pode ver que no início da frase, o André Luiz começa assim: não posso negar que esteja melhor. Ou seja, ele tinha consciência que estava melhor. Ele fez o reconhecimento disso. Mas quando ele fala a palavra entretanto, o que essa palavra precede? Ela vai preceder informações, né, que o emissor daquela mensagem considera mais importantes. Então, ele reconhece que tinha melhorado. Mas quando ele fala, entretanto, sofro intensamente, colocando as duas frases na balança, a primeira, a que vem antes do entretanto, e a que vem depois, ele dava um peso maior para o que vem depois do entretanto, ou seja, o sofrimento, né? E isso, a gente, nas nossas experiências, a gente mesmo, e o que a gente observa em muitas pessoas, é esse hábito de sempre valorizar mais, digamos assim, a visão negativa das coisas. Porque, às vezes, está acontecendo na vida da gente diversas coisas boas, mas o nosso pensamento, né, rotineiramente vai para aquelas coisas, né, que não estão do nosso agrado, que não estão do nosso jeito. Porque Exatamente isso. se a gente tivesse o hábito de valorizar tanto uma quanto a outra, ou seja, a coisa ficaria meio balanceada, não faria tanto mal, mas não é o que acontece com a gente. E é o que André Luiz vai nos mostrar nessa fala dele aí, já no início desse capítulo. Era só isso, essa reflexão. Exatamente. Clarencio ouvia atencioso que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continue. Além do mais,
Meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia, muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Ou minha dor é muito amarga? Minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu no planeta vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, depois os sofrimentos da morte do corpo, em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Então, aqui nessa passagem, aqui nessa parte, a gente nota que Clarencio, um espírito já bem ele era um dos grandes administradores, são dois para cada ministério, né? Então, ali daquela setor do nosso lado. Com a maior paciência estava ouvindo tudo que o André Luiz estava falando e, em momento algum, ele resolveu pará-lo. Deixou que ele desfiasse o rosário das queixas que ele tinha. Então, uma das coisas que a gente observa é que nós, como pessoas ainda muito vinculadas às coisas materiais, temos o costume de chamar de meu, de minha, a esposa, os filhos. E uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, mas que eu ainda não consegui colocar em prática, é chamar de nosso. É nossos filhos, a nossa, né? Porque nada é nosso. A gente sabe que nós estamos aqui numa passagem aonde a gente está em aprendizado com um grupo de pessoas de nossas afinidades que vão nos ensinar a progredir através da convivência. Muitas vezes, às vezes a convivência é difícil, às vezes a convivência é um pouco mais fácil, mas vai ser uma pessoa que foi escolhida por nós ou pelo plano superior, quando não nos foi dada essa oportunidade, para que a gente tenha um amparo para ter esse progresso, essa mudança de comportamento aqui na carne. A outra coisa é a Renata preocupação dele. levantou a mão, viu, Gil? Tá, eu estou vendo aqui, daqui a pouco eu vou dar a palavra para ela. Tá. Eu reparei uma outra coisa aqui, é que ele aqui estava falando dos projetos que ele fez para os filhos, para as filhas, e muitas vezes a gente, no início, quando os nossos filhos são pequenos, a gente fica querendo direcionar eles para determinadas
situações, tanto intelectuais como de emprego, e muitas vezes isso não dá certo. Mas acontece que é um sonho nosso, mas não poderia ser impositivo, jamais. O que a gente deveria, e aqui ele não teve essa oportunidade, parece, a gente dar os parâmetros, as direções e permitir que os nossos filhos tenham as suas escolhas próprias através da melhor forma possível do ensinamento que nós tivermos dados a eles. Ô, Renata, pode falar então, Renata. Fica à vontade. Obrigada, Gilberto. É porque enquanto a gente estava lendo essa parte, esse capítulo, esse parágrafo, me ocorreu o seguinte, né? O quanto a gente consegue perder o senso do ridículo, né? Como a gente consegue se lançar assim, nos braços do ridículo quando a gente entra no campo das lamentações, né? Porque de uma pergunta tão carinhosa, tão singela, né, de como você está, é uma pergunta tão simples, mas ela é muito ampla, e e e ele vai descambando, ele responde sucintamente ao estado que ele estava, né, físico, como ele estava se sentindo, e ele começa a falar do estado dele emocional. Não que não fosse necessário, tanto que era que Clarencio permite que ele se esvazie. Mas como que a gente faz isso? E aí eu estava pensando assim, enquanto ele estava desfiando, né, esse rosário de lamentações, de sofrimentos, eu fiquei imaginando assim, Clarence ouvindo ele, e eu pensei assim, nossa, se fosse eu falaria, será que eu conto agora ou depois que ela já casou e que a vida segue, né? E que as coisas caminham porque Deus cuida de todos os seus filhos, né? Essa mulher não era uma mulher, uma coitada, né? Era um espírito em lutas, travando árduas batalhas íntimas, né? Fica viúva com filhos para cuidar, mas também é um espírito que está dando testemunhos, uma filha de Deus que está dando testemunho junto com tantos outros filhos, né? Que foram colocados sobre a tutela dela. E o que faz, né, ele pensar, como faz tantas outras pessoas pensarem, que a vida dessas pessoas que ficaram aqui pararam, né? Os filhos parou de crescer, todo mundo parou de estudar, todo mundo parou de progredir, a mulher parou de ser mulher. A gente não observa que a vida ela é pungente, ela não cessa, né? As coisas continuam. Então ele parou num tempo, num momento assim da dor que ele observava essa companheira com ele, velando por ele, e a mente dele para ali. Em momento algum ele viu essa mulher lutando, os filhos crescendo, né? É, se amparando naquilo que ele deixou de melhor, dos melhores valores para continuar, mesmo que ele não tinha noção de tempo, mas ele sabe que tinha uma extensão, né? Existia uma extensão de tempo entre ele e essas lembranças. Então eu fiquei pensando assim, gente, Clarence é muito doce mesmo, né? Porque eu pensaria na hora, eu conto para ele agora ou depois que ela já casou, que ela está bem, que os filhos estão bem. E ele, no que você vai comentar mais à frente, ele vai falar dessa necessidade que a gente precisa, da necessidade que nós temos e não reconhecemos, mas precisamos de parar de reclamar das coisas, né? De fazer das nossas provas, das dificuldades. Ele mesmo cita vicissitudes, mas isso é o campo de todo mundo, né?
vicissitudes, é uma plantação no mundo para todos os filhos de Deus. Não foi só com ele. Claro que ele está sofrendo e o sofrimento dele é legítimo, não estou tirando a importância disso, não. Mas é porque na trajetória do André, a gente vai aprendendo com ele vai mostrando para a gente como ele foi se curando, né? Como que ele foi reparando em si todas essas questões de reclamativas, os mimimis, né? Que a gente coloca tanto na caminhada da gente. Ele faz para a gente um tratado, assim, olha, é uma caminhada de aprendizado. Então, quando o Clarence termina aqui com ele, eu fico até com dó dele, porque eu me vejo nele. Aí eu vejo eu com vergonha, igual ele deve ter ficado, tadinho. Obrigada, Gil. Na hora que você estava falando, eu estava pensando também que realmente quando a gente aluga uma pessoa ou fica uma pessoa para as nossas lamúrias, o tanto que aquela pessoa teve que ter paciência conosco e muito do que nos é pedido muitas vezes, e isso é um fator de caridade, é ouvir o outro, mesmo que seja para ouvir as lamentações, que muitas vezes na casa espírita nós precisamos muitas vezes ouvir um companheiro que está lamentando de alguma coisa ou passando por uma necessidade e vem pedir auxílio. Muitas vezes ele quer colocar para fora e nesse colocar para fora, muitas vezes ele consegue achar uma resposta, uma solução para o problema dele, ao colocar tudo isso para fora. Então, nisso, o Clarence nos dá uma enorme lição. Aí tem uma passagenzinha aqui que o André Luiz fala assim, abafando escassas notas de alegria. O interessante é que quando ele, aqui mais para baixo, no planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, depois dos sofrimentos da morte do corpo, em seguida martirizações na além-túmulo. Nessa parte aqui, eu ouvi um comentário de um outro palestrante espírita que eu achei muito interessante. André Luiz, nessa hora aqui, ele não se lembrou de que ele fez tudo o que ele pôde para ter do bom e do melhor e oferecer do bom e do melhor para sua família. Ele foi um cara que ele procurou suprir o lar com tudo que ele pudesse, com tudo que ele pudesse oferir de dinheiro através das consultas, através da medicina, para poder melhorar a vida dos familiares. Então, assim, as escassas notas de alegria, na verdade, ele teve foi muitas alegrias em termos materiais, mas ele, conforme o Sidney disse lá no início, ele deu mais valia à parte do sofrimento e ele minimizou a parte das alegrias. Foi bem colocada essa parte do Sidney, porque normalmente o que a gente faz é maximizar os sofrimentos e minimizar as alegrias quando a gente entra nas lamentações. É por isso, Renata, que quando você disse que a gente se sente ridículo, porque depois, quando para pensar, a gente lembra que a gente já teve muitas alegrias e que, muitas vezes, a angústia que a gente está vivendo ou já vivenciou, ela é até pequena perto das alegrias que a gente teve. Essa é uma colocação que a gente faz aqui. Chegando a essa altura, mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Parece que não. Eu não vi nenhuma mãozinha levantada. Então, vamos continuando. Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou, sem afetação, meu amigo,
deseja você, de fato, a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Antes da gente continuar, o Clarencio fala, meu amigo deseja você, de fato, a cura espiritual. Ele já tinha feito aquelas, tipo, curativo, o Lisas tinha feito toda aquela assistência, então, assim, ele já estava reconfigurado. André Luiz já estava bem reconfigurado, já estava, assim, com uma aparência muito melhor. Aí, o Clarencio foi mais incisivo com ele, para que ele tomasse consciência que ele precisaria ir um pouquinho além para poder realmente conseguir a cura dele. Por isso que o Clarencio falou, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante só identificar indesejável cegueira da alma. É identificar uma cegueira da alma. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu gostaria de fazer um comentário que eu sempre fiz. Depois eu te dou a palavra, tá, Cidinho? Eu gostava muito de fazer uma comparação com as coisas, das coisas materiais com as coisas espirituais. Mas quando a gente pensa e até fala, antes da gente falar, a gente já pensou. Ao pensar, é como se a gente abrisse uma espécie de telão no plano espiritual. A gente criasse um holograma, imagens que se movimentariam lá do outro lado, através dos nossos pensamentos. E aí, quando a gente entra nesse ritmo de lamentação, de falar da gente mesmo, de enfermidade, a gente atrai para perto da gente espíritos da mesma vibração mental que a gente se encontra. E esses espíritos vão adensar os nossos pensamentos nas coisas negativas, fazendo com que a gente fique mais negativo ainda e veja mais negatividade nas coisas que estão ao nosso entorno, e aí nos prejudicando nas nossas ações, na nossa vontade de mudar, e a gente atrase e atrapalhe, a gente leve para outras pessoas também esses pensamentos negativos, atrapalhando também a vida de outras pessoas. Ô, Sidney, pode fazer a sua colocação? A reflexão que eu gostaria de fazer é a seguinte: o Clarencio, o próprio André Luiz, né, já em capítulos anteriores, reconhece ele como fraterno, como amoroso, como gentil, como bondoso. E no, tá certo? Então, essa leitura nos vai deixar transparente, mais uma vez, que ser amoroso e ser caridoso não quer dizer que a pessoa vai falar só coisas, digamos assim, enaltecedoras ou positivas ou afetivas. O Clarencio, apesar de
ser caracterizado por grande bondade, grande amorosidade, ele colocou os pingos nos is, digamos assim. Ele foi bem direto, né, falando as coisas que o André Luiz precisava ouvir. Então, o fato dele ser afetivo, né, dele ser acolhedor, não impediu que ele falasse tudo que o André Luiz precisava ouvir, porque às vezes nós e muitas pessoas confundem que a pessoa, muitas vezes, para ser amorosa, ela deve evitar algumas verdades. Isso o nosso bom senso sempre vai nos mostrar o momento oportuno, né, da gente falar. Então, logo que o André Luiz chegou, o Clarencio não falou dessa forma com ele, mas a partir do momento que já havia ficado provado que ele estava entre amigos, que ali era uma equipe de benfeitores, que as pessoas queriam o bem dele, e na oportunidade, né, do comportamento do André Luiz, ele foi incisivo. E muitas vezes, nas nossas relações de amizade, quantas vezes um amigo nos alerta de alguma, né, característica, de alguma imperfeição nossa, o nosso orgulho nos leva muitas vezes a ficar chateado com aquela pessoa. É muito comum isso nos nossos comportamentos. E, no entanto, né, muitas vezes o que a gente precisava ou precisa mais ouvir aquele tipo de alerta. Então, isso que os verdadeiros amigos fazem, né? Então, uma pessoa que queria o bem do André Luiz não hesitou em falar palavras para ele, digamos assim, desabonadoras, mas com extremo carinho. Ele não falou em tom de reprimenda, ele falou sinceramente. Por isso que nós, há pouco tempo, estávamos conversando, eu não me lembro onde, não sei se foi em outro curso, foi na SEBEM, sobre a importância da forma de nós nos comunicarmos. Porque, às vezes, a gente está certo no mérito de falar as coisas, né, que devem ser faladas, que são importantes, mas, às vezes, nós erramos no tom, na forma, no momento. E o Clarencio dá uma prova aí dessa sabedoria, de saber quando falar, o que falar e da forma como falar. Que ele desarmou o André Luiz. A gente vai ver mais para frente. E isso vai ser uma constante na vida do André Luiz. É um grande aprendizado para ele. Gilberto, agora a Nádia quer falar. Pode falar. Pode falar, Nádia. Vou ser bem rapidinho, só complementando um pouco o que o Sidney foi muito feliz na fala dele, exatamente sobre isso. Eu fico vendo a importância de um preparo para um atendimento fraterno numa casa espírita. Porque muitas vezes a pessoa chega ali tão desesperada, precisando realmente falar, como o nosso amigo Gilberto acabou de colocar, né? Esvaziar o pote. E, às vezes, a gente não consegue discernir o tempo certo que ela precisa para que a gente haja como Clarencio agiu, né? Porque, naquele momento, a primeira necessidade dela, realmente, é esvaziar aquilo que está incomodando ela. E a gente tem essa responsabilidade de saber o momento certo, como o nosso amigo Sidney acabou de colocar, o momento certo, a palavra certa, para poder, assim, demonstrar àquela pessoa que ela não tem só dores na vida, que ela também tem as alegrias, e que é necessário ela enfatizar mais as coisas boas que lhe acontecem do que aquele momento ruim que ela está falando. Seria só isso a minha contribuição, e obrigada. Excelente colocação, Nádia, muito boa mesmo, e reporta para a gente, muitas vezes, a gente, nos núcleos familiares nossos, como
algumas pessoas, devido, por exemplo, a nossa formação ou a nossa forma de falar, a pessoa não aceita que a gente fale com ela, que dê conselho para ela. Porque, normalmente, a pessoa vai falar assim, quem é você para me falar isso? Com que autoridade você está dizendo isso? Você não coloca comida no meu prato. A pessoa parte para esse tipo de fala. E a gente só queria ajudar. Aí é necessário, o Sidney falou um negócio muito interessante, você também, e eu fiquei pensando, falei, gente, a forma de falar, a hora de falar e o como falar, a meiguice no falar ou a firmeza no falar, tem todo o seu tempo. E esse é um aprendizado que nós precisamos ter no trato, principalmente dentro dos nossos grupos familiares, que é a parte mais difícil de colocar isso em prática. E é tão difícil mesmo a vida em sociedade que, muitas vezes, é mais fácil, a pessoa gosta mais de ouvir realmente elogios ou coisas que eleve o seu ego do que realmente alguma coisa que ela precise corrigir e que seria fácil de corrigir, mas para ela, ela considera que a gente não teria direito de falar isso. Bem, vamos continuando aqui com essa lição magnífica do Clarencio. Quanto mais utilizo o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse íntere, secara-se o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado de minha fraqueza. Realmente, neste caso aqui, o André Luiz, com esse chamamento, percebeu que o amor divino, o plano universal, jamais abandonaria ninguém. E, conforme a Renata tinha falado antes, ele ainda não sabe realmente o que aconteceu com a família dele. Para aqueles que ainda não leram os outros livros da série André Luiz, é interessante não só o estudo do nosso lar, como já ir lendo os outros livros, para quando nós formos fazer esses estudos, já estar familiarizado com a saga desse espírito que, além de nos mostrar como é o plano espiritual nas condições que ele encontrou, assim como nos ensinar como que deveria ser a mudança moral necessária através desses ensinamentos para que a gente se melhore. E hoje a lição realmente é extremamente importante para nós, porque ele está falando das lamentações, das falas estéreis, de situações que a gente vivencia muitas vezes junto a pessoas que se prontificam a nos ouvir e a gente fala mais lamentando de coisas sem lembrar
que somos felizes com muitas coisas que a providência nos oportunizou nesta existência. Alguém quer fazer mais alguma colocação desse trecho aí, gente? Então, nós vamos continuar na leitura. O Clarencio fala também: não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Desculpa. Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família? Aqui, o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias, enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência: meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: e então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, esse capítulo, gente, nessa parte aqui onde nós lemos, aqui fala que o programa que nós temos aqui no planeta, muitas vezes, a gente só se fica mais fixado nas coisas materiais, que foi uma coisa que o André Luiz se apegou por mais tempo, como as boas remunerações, dar conforto para a família. Ele negligenciou a parte moral um pouco. Ele foi uma boa pessoa aqui no planeta, mas ele negligenciou a parte espiritual. Ele deixou de lado. Ele fez atendimentos para poder auxiliar, mas isso é quase que forçado pela atendente que ele tinha. E a gente precisa se conscientizar que de todas as benesses que esta vida material estão sendo proporcionadas para nós pelo nosso Pai maior, ele tem que ser colocado em serviço de todas as formas que nós pudermos, em prol dos nossos companheiros, de todos, de cada um de nós, daquelas pessoas que convivem conosco. É por isso que, quando a gente agradece a oportunidade de estar aqui na SEBEM, de poder fazer um estudo, de poder, nem que seja fazer uma leitura, de poder fazer uma abertura de trabalhos, de poder fazer um atendimento fraterno, de poder participar do bazar,
de poder participar de um estudo e a gente colaborar no entendimento das outras pessoas quanto à vida no plano espiritual, que nos é dada através dos espíritos e do estudo do espiritismo, nós estamos fazendo um trabalho espiritual, nós estamos nos preparando para o plano espiritual. Não que a gente vai receber um colar escrito, esse foi da SEBEM, entra. Não, a gente vai ter que fazer muito mais, porque nós sabemos que, como espíritas, nós temos muito mais dificuldades para colocar para fora toda essa parte espiritual do que muitas outras pessoas que sem conhecimento nenhum fazem muito mais do que a gente, com muito mais facilidade. Então, nós estamos no caminho do aprendizado para sermos melhores através das lições desse livro maravilhoso que é o Nosso Lar. Sidney, fica à vontade agora. Está sem som, Sidney. Sidney, está sem som. Ah, toda hora a gente esquece desse negócio aqui. O Gil, a leitura desse capítulo, ele me fez pensar o seguinte: a situação do André Luiz, como a gente já falou antes, ele era muito condicionado pelos hábitos, né, da vida de quando encarnado. Como todos nós que chegarmos lá, chegaremos com os condicionamentos, né, com os hábitos que a gente tem aqui, etc. e tal. Só que o André Luiz, ou seja, como não era muito espiritualizado, e mesmo as pessoas espiritualizadas, né, que não são totalmente materialistas e que têm, digamos assim, dedicam uma importância às questões espirituais, mas devido, digamos assim, à formação religiosa, muitas vezes muito vaga, às vezes tem uma ideia muito imprecisa da vida real no mundo espiritual. E era o caso do André Luiz. Ou seja, o Clarencio, nessa demonstração que fez para ele aqui, nessa advertência, vai falar para ele: olha, mas você não tinha, digamos assim, uma vocação para o trabalho, né? Para, como você próprio já citou isso, Gil, beneficiar-se a si mesmo e também a sua família, com o fruto do seu trabalho? Aqui não é diferente. Porque essa é uma realidade, né, da vida. As coisas que conquistamos, e aí quando eu digo coisas entre aspas, né, no aspecto material e espiritual, todas são fruto do trabalho. Não tem privilégio para ninguém. Muitas vezes, quando a gente vê, às vezes, uma criança que em tenra idade já tem um dom, por exemplo, de tocar um piano com perfeição, e a gente, às vezes, imagina que aquilo é um dom especial que Deus deu para aquela pessoa. Só que isso não condiz com a realidade. Se ela tem uma certa habilidade em determinada atividade, é porque em algum momento da sua existência, seja em outras encarnações, seja no mundo espiritual, aquilo mereceu uma dedicação, um esforço, um trabalho que possibilitou o alcance, né, daquela habilidade. Porque senão, se Deus desse para cada pessoa, digamos assim, dons diferenciados, fatalmente alguém poderia sair prejudicado. Então, ele não concede privilégio. O privilégio, entre aspas, ele é decorrente de um esforço individual, tanto aqui no plano material, no nosso plano encarnado, como no mundo espiritual. Né? E é isso que o Clarencio fala para o André Luiz: mas você não gosta de trabalhar? Por que você, né, não adota essa mesma postura aqui? Evidentemente que os objetivos serão diferentes, porque agora você
tem novas perspectivas, mas o seu trabalho também te trará conquistas. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria fazer. A segunda reflexão é que o André Luiz, ele assimila, né, de maneira muito positiva, os conselhos do Clarencio. Porque se ele ainda tivesse firmado no velho orgulho, no qual ele ficou fixado durante os 8 anos no umbral, ele ficaria melindrado né, com aquele puxão de orelha que ele recebeu. Mas a gente vê que não, né? Ele já faz uma reflexão aqui, ó. Nesse íntere secara meu pranto, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi atitude diversa, ou seja, assumi atitude diferente, embora envergonhado. Então, o que denota também essa narrativa? Já havia uma predisposição para, né, digamos assim, uma faísca de humildade na personalidade dele. Já era uma belíssima vitória sobre o orgulho que ele estava acabando, né, de conquistar ali. Então, esse comportamento dele demonstra já essa mudança íntima que já ocorrera em tão poucos dias, né, no íntimo dele. E a terceira reflexão que eu acho que a gente possa fazer é quando o Clarencio, depois de todo esse discurso, volta a perguntar a mesma coisa. Então, como passa melhor? Vocês lembram que no início o Clarencio já tinha perguntado, como vai? Melhorzinho? Então, ele pergunta exatamente a mesma coisa, que vai nos trazer uma reflexão de que o Pai, o nosso Pai maior, o nosso Criador, sempre vai nos brindar com outras oportunidades para refazermos, né, a nossa trajetória. Como o próprio Chico falava, o passado você não muda, mas você pode fazer um novo começo, você pode fazer diferente, você pode projetar outro caminho. Então, e o André Luiz compreende muito bem isso, né? Vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Então, são lições que nos traz de como a humildade é importante para a gente consolidar essas conquistas. Porque aquela lição de que muitas vezes nós já temos o conhecimento intelectual introjetado dentro de nós, mas tem um homem velho lá, milenar, puxando para o outro lado. E a única coisa que vai fazer com que esse novo homem, com novos conhecimentos e com novos propósitos, consiga vencer esse homem velho, é esse pequeno exercício da humildade, que aí eleva a nossa consciência, nos permite enxergar que erramos, né? E a partir desse momento, dessa consciência, em vez de ficar no melindre e no ressentimento, a gente partir para essa nova direção que a nossa consciência nos aconselha, né? Então, acho que essa leitura desse trecho do André Luiz, pode nos levar a essas conclusões também, não é verdade? Mais alguém aí, gente, quer trazer mais alguma reflexão para concluirmos o nosso estudo de hoje? Por favor. A palavra está franqueada aí. Pode falar, Nádia. Pode falar, Nádia. Você está sem microfone. Deixa eu... A Nádia não abriu o microfone. abrir para ela. Nádia, seu microfone continua desligado. Passa para a Renata, então, né? Você quer falar também, Renata? Renata, pode falar.
Só comentando essa última pergunta, né, do Clarencio para o André, né? Então, como passa melhor, como o Sidney disse, reforçando a pergunta que ele tinha feito a princípio, se estava melhorzinho, também é uma forma que ele tem de identificar se o André compreendeu dentro daquela conversa, né? Daquele abraço, daquele ensinamento que ele estava tendo a oportunidade de oferecer ao André, se naquele momento o André tinha compreendido a extensão do que ele tinha explicado para ele, se o que ele falou para o André entrou, né? Conseguiu permear, ultrapassar aquele campo do vitimismo, do orgulho, e encontrar um lugar para se aninhar, né? naquele espírito, que era muito capaz de compreender isso. Mas entre ser capaz de compreender e ter compreendido, existe uma distância que muitas vezes são experiências repetidas que vão trazer para a gente, né? Essa bagagem de aprendizado. Então, essa pergunta dele, ela não é uma pergunta assim, bobinha, tolinha. É claro que não, porque dentro do contexto do diálogo, a gente observa que não tem nada bobinho, mas era uma forma dele sentir a intimidade do André. Como que aquele espírito responderia a essa pergunta refeita em um momento diferente? Como que ele reagiria? Quais seriam as disposições íntimas dele nesse momento para aquela pergunta? E, graças a Deus, né, para o próprio André, foi assim, foi maravilhosa a resposta, o ensinamento chegou como era esperado, né? Eu falo como é esperado porque todos nós recebemos essas e tantas orientações da espiritualidade, e muitas vezes a gente demanda muito tempo para compreender e para trazer mudanças, né? Todos nós podemos mudar, porque todos nós erramos muito, e erramos quase que o tempo todo e quase nas mesmas situações, porque o processo de compreender, ele é muito extenso, ele é vasto para cada um de nós. E que bom que o André compreendeu, né? O fato dele ter compreendido e assimilado esse ensinamento impulsiona ele para frente, que é o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Nádia, você quer falar? Se você quiser, É, ativa o seu microfone. Isso. ativei. Na verdade, a Renata acabou falando o meu pensamento. É exatamente isso, é o quanto a gente tem que se permitir a ouvir, né, esses ensinamentos que a gente recebe, essa oportunidade, por exemplo, desse estudo, em conjunto, que eu acho que é uma troca grandiosa, e a gente se permitir, né, e a partir daí, nos refazermos essas perguntas, né, para que nós possamos acrescentar cada vez mais ao nosso conhecimento, ao nosso passado, fazer um novo passado, né? É uma coisa que me chama muita atenção, a importância da gente construir um novo passado. A bagagem que a gente trouxe, ela pode ser, mesmo que tenha sido de muitos erros, hoje ela pode ser uma nova trajetória, a partir do nosso conhecimento, do esforço do nosso estudo, que não é fácil muitas vezes, né? A gente sabe que tem pessoas que chegam cansadas do trabalho, no entanto, estão aí participando com a gente, e é isso que é importante, né? A gente se dá essa oportunidade no dia a dia de se perguntar novamente, tá sempre nos perguntando novamente, mesmo que o assunto seja velho. É sobre isso que eu queria dizer. Bem, gente, então nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje, e como é de praxe, a gente precisa fazer o combinado de quem
né, vai fazer a leitura do próximo capítulo, que é o capítulo 7, Explicações de Lísias. Quem pode se animar aí para fazer essa leitura comentada para a gente aí? Hoje temos 16 pessoas aqui, nós só precisamos de um, hein? Se não tiver outro interessado, eu posso fazer. Se alguém tiver vontade, por favor, fale agora. Eu acho que depois que você deu essa deixa, não vai aparecer. Porque às vezes a pessoa, né, tá com vontade, mas tá Sim. esperando. Eu também posso esperar. Assim. Alguém, gente? Muito bem. Então, Renatinha, você fica com, né, o capítulo 7, então, explicações de Lísias, ok? Para a semana que vem. E aí, ô Nádia, você pode fazer oração para a gente, por favor? Posso sim. Por Senhor favor. Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade do aprendizado, esse grandioso momento que a gente se encontra para falarmos sobre os seus ensinamentos. Essa oportunidade que nos traz cada vez mais a certeza de que o caminho é através do conhecimento, da caridade e do amor. Que nós possamos estar aqui reunidos na próxima quarta-feira, com muito amor e carinho, e, sobretudo, gratidão. Gratidão à espiritualidade amiga que esteve presente conosco nesse estudo, gratidão aos participantes que trouxeram tantas elucidações importantes para o nosso conhecimento, gratidão a André Luiz e a Chico Xavier. Que assim seja, que todos tenham um resto de semana maravilhoso. Amém. Assim seja, então. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima quarta, então, se Deus quiser. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Boa Boa noite. noite. Obrigada.